Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, evidentemente, nós vamos falar sobre o vazamento de mensagens trocadas por assessores do ministro Alexandre de Moraes no TSE e no Supremo e que suscitaram mais dúvidas sobre a condução das investigações sobre Bolsonaro e seus aliados. Só para fazer um disclaimer aqui, um aviso para os nossos ouvintes, a gente vai pedir primeiro a vocês muita paciência, porque em vez de nós discutirmos tudo como se fosse uma coisa só, nós vamos tentar esmiuçar o que é problema, o que não nos parece necessariamente problema nesse caso. E tem várias camadas esse assunto. Tem o que o ministro Alexandre de Moraes fazia no TSE, se era de sua competência ou não, como isso poderia ser enviado e aproveitado no processo criminal, qual era a função também do Ministério Público diante de tudo isso, e também a falta desse procedimento que o tribunal tenta normalizar, o ministro Alexandre tentou normalizar, de encaminhar esses relatórios, essas informações, como sendo para a mesma pessoa, ele ultrapassando, portanto, os procedimentos formais. A gente vai discutir um pouco aqui e nós já sabemos, diante de todas as nossas conversas prévias, que isso é unânime entre nós, que isso sim é um problema e não é um problema pequeno. Comigo aqui, Tomás Pereira, Diego Werneck e Luiz Fernando Esteves. E a gente vai aqui, novamente, pedir paciência porque a gente vai tratar de ponto por ponto sobre esse assunto. Eu começo com você, Tomás, porque também para avisar os nossos ouvintes, agora são 11 horas da manhã de uma sexta-feira. Nós começamos a conversar sobre como seria o programa às 10 horas da manhã. E desde então a gente vem divergindo sobre alguns dos pontos. Então a gente vai tentar também entre nós fazer um esforço para achar um denominador comum, quando houver, né? E a gente mantém as nossas divergências também quando for necessário. Mas, Tomás, nós temos uma pequena concordância de princípio, no princípio, que é o problema está na formatação dessas investigações. A investigação que começa no Supremo, no inquérito de fake news, que depois se alarga, e que coloca o ministro Alexandre de Moraes como um juiz instrutor também dessa investigação, que se soma ao aparelhamento da PGR durante o governo Bolsonaro, o aparelhamento da PF também, e que vai se agravar esse problema na condução do inquérito das fake news quando o ministro Alexandre vira presidente do TSE. E aí, nós já falávamos aqui, os nossos ouvintes podem voltar aos sem precedentes lá do passado, a gente dizendo que nós teríamos esse tipo de problema. Então, eu queria te ouvir, Tomás, para a gente partir do mais genérico, para depois a gente entrando nos detalhes, um a um, dessas investigações e desse vazamento de conversas do ministro Alexandre com seus assessores. Olá, Felipe. Olá, Diego. Olá, Luiz. Acho que, como você disse, né, tentar achar denominadores comuns em alguns casos, mas que nossas discordâncias, que a gente não seja claro sobre elas, né? Porque às vezes a gente começa a discordar, não fica nem claro para a gente no meio da confusão. É tanta coisa ao mesmo tempo, saber se a gente está falando de uma coisa ou de outra, às vezes é difícil. Eu acho que você falou assim, importante rememorar certas questões, que eu acho que tem a ver, talvez, com a seguinte, com uma crítica geral, né, ao que está acontecendo agora, uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que se manifesta especificamente no que está acontecendo agora, mas que tem uma questão de origem, que é uma das grandes questões que se critica na atuação do ministro Alexandre de Moraes, para quem é crítico à condução, né, disso, especialmente para quem está do lado das pessoas que foram investigadas ou perseguidas. Às vezes eles falam que o ministro Alexandre de Moraes não é parcial, né? Existe um problema de origem nisso, que é Não é esse imparcial, né, Tomás? que ele não é imparcial, ou seja, que ele é parcial, que ele seria parcial. Essa é a crítica que é feita. Esse inquérito foi criado dentro do Supremo Tribunal Federal originalmente para responder a ataques sofridos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, num contexto em que uma das justificativas para a abertura desse inquérito era que os outros órgãos que serão responsáveis por fazer isso não faziam nada, né? Então a gente já tem alguma coisa estranha aí, que é complicada, que é a gente tem o Supremo investigando situações em que ele próprio é a vítima, e na qual o próprio ministro
que conduz o inquérito acaba muitas vezes assumindo a função de agente investigador, digamos assim, por cima do Ministério Público, alegando que o Ministério Público não estava performando as suas funções. Justificando isso, às vezes, formalmente, dizendo, não, mas a polícia, o delegado federal, está me provocando, mas sabendo também que, às vezes, o delegado federal, o agente federal, respondia ao próprio ministro relator. Então, a gente tinha essa confusão geral, que é uma confusão, eu diria assim, entre quem decide, entre quem investiga e quem é vítima disso. Isso é um problema geral desde o começo. Às vezes, Desde o quando a gente fala princípio, sobre isso, desde exatamente. o A gente sempre princípio. falou isso, né, Tomás? Era E desde o às vezes as princípio a pessoas gente ia ter esse respondem, problema. e as pessoas às vezes respondem isso dizendo, mas não tinha outro jeito, a gente pode discutir. Mas a primeira coisa que eu chamaria atenção sobre isso é que eu acho que o Supremo tem o tempo inteiro navegado, colocando um pé em duas casas diferentes, tentando justificar simultaneamente as coisas, dizendo, é tudo normal, não tem nada errado. Desde essa origem desse inquérito a gente falava. Eles justificam dizendo, tá aqui o regimento, tá aqui esse artigo do regimento, pode sim, não tem nada demais. E em seguida eles passavam a dizer o contexto, a desídia, a falta de iniciativa dos outros, a inércia, não sei o quê. Eles têm que escolher, às vezes, eu acho, porque é muito complicado para quem ouve saber, tá tudo normal, porque se tá tudo normal, você não precisa me falar de contexto. Se é por conta do contexto, e a gente está criando exceções por causa do contexto, bem, a gente tem que estar claro até onde vão essas exceções, e elas se justificam no contexto. Quando o contexto deixa de existir, a gente também, as especificações, essas exceções talvez também precisassem parar de existir. Então, isso eu acho que é um problema geral em tudo o que está acontecendo, que, como você disse, foi se intensificando. Por quê? Porque esses ataques ao Supremo se tornaram simultaneamente, com frequência, ataques que eram ao Supremo, claro, a instituição do Supremo, mas que eram ataques à democracia, porque viravam não só ataque ao Supremo, mas daí tem que fechar vira pessoas dizendo que tem que fechar o Supremo, pessoas dizendo que tem que que a democracia não serve para nada, que tem que derrubar o governo, coisas desse tipo. É, que se materializaram fisicamente, faticamente, a gente sabe disso nas invasões dos três poderes, então isso não é só coisa que as pessoas disseram, então a gente não pode dizer que isso não é parte do que acontecia de verdade, mas que se misturavam também, ao mesmo tempo, com ataques ao processo eleitoral e ao sistema eleitoral. E aí entra o TSE também como um agente de investigação. O TSE agindo tanto porque o TSE e o processo eleitoral também eram um dos atacados, o processo eleitoral estava sendo atacado, dizendo que era fraude, que as urnas não eram confiáveis, e isso era uma justificativa, muitas vezes, para as pessoas, inclusive para chamarem atos antidemocráticos, né? O processo eleitoral, eles diziam que o processo eleitoral era fraudado, e por ser fraudado, eles diziam que então era necessária uma intervenção, algo do tipo. Então essas coisas se juntavam. Então, por ser o TSE estava nisso por ser o processo eleitoral, e ele é o responsável pela condução do processo eleitoral, mas também porque, com frequência, às vezes, isso era feito por pessoas que eram candidatos, ou potenciais candidatos, ou futuros candidatos. Então, o TSE também estava nisso, porque é a responsabilidade do TSE verificar se pessoas que são candidatos, ou que foram eleitos no processo eleitoral, se eles cometeram crimes eleitorais. E o Supremo e o TSE deixaram claro que você atacar o próprio processo eleitoral, atacar as urnas, é considerado um crime eleitoral. Então a gente tem uma confusão aí de funções investigativas e de julgamento, e entre pessoas que estão nessas posições simultaneamente, especialmente no momento em que o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. E fica ele na mesma situação de presidente do TSE e, portanto, responsável pelo TSE, não só como mais um dentre os ministros do TSE, porque o TSE é um tribunal que julga processos eleitorais, mas o TSE como esse agente que tem uma função administrativa de realizar eleições e na qual esses ministros, a presidência tem poder de polícia, de garantir que certas condutas ilícitas contra o processo eleitoral não estão sendo cometidas. E, ao mesmo tempo, o relator, relator do inquérito, de mais de um inquérito, na verdade, que também tem essa confusão, mas, enfim, tem vários inquéritos diferentes, mas um deles, esse inquérito das fake news, com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo investigando isso. Então, essa confusão é uma confusão de origem. E eu acho que é muito comum, e acho que aqui é um momento para a gente parar, às vezes a gente está discutindo o que o ministro Alexandre de Moraes pode ou não pode fazer.
E, às vezes, o que a gente tem que discutir também é o como, qual que é o problema de fazer essas coisas de uma determinada maneira. E uma confusão que acabou acontecendo entre a pessoa física no Alexandre de Moraes e o cargo. Porque, e que aparece às vezes, e eu acho que aqui é o momento para terminar, que às vezes aparece quando o próprio ministro Alexandre de Moraes, ao se defender, dizer que não tem nada demais, que não teve nada errado, dizendo. Ele tem um momento que ele fala, é que na época eu era o presidente Mas aí, do Tomás, TSE. eu vou pedir para você segurar esse ponto, porque aí a gente vai esmiuçar nos Ah, procedimentos, né? então tá bom. Porque você apresenta bem a confusão em torno do processo e acho, pelo menos essa inclusive é a nossa concordância de princípio, ou em princípio, que é esse desenho naturalmente ia causar essa confusão e ia gerar problemas. Então, eu concordo nisso com você e a gente vai ver que o Diego e o Luiz vão discordar um pouco mais quando a gente for descer aos detalhes. E nisso a gente já tinha mencionado, inclusive, quando o inquérito foi aberto, né? Quando o Supremo faz essa interpretação e entrega para o ministro Alexandre a condução desse processo. E a gente vê, inclusive, no processo criminal, atos de ofício do ministro Alexandre, a gente já tinha falado, isso aqui é um problema. E isso aqui vai gerar, sim, outros tantos problemas. A gente está vendo algumas mensagens aparecerem e dando base para essa crítica que nós já fazíamos. Agora, Diego, eu queria trazer você para a conversa para a gente começar a descer aos detalhes. Mas também te pediria para você falar um pouco sobre essa parte mais geral, né? Porque Certo. nós fizemos a crítica quando o inquérito foi aberto, sobre a Uhum. interpretação do Supremo a respeito do regimento interno, e nós falamos, isso aqui tem um problema, e vai continuar gerando problemas, e falamos também quando o ministro Alexandre se tornou presidente do TSE. Ficou muito claro para a gente que nós teríamos um desenho extremamente complicado e delicado. E uma coisa que nós falamos várias vezes, né, eu e o Felipe também escrevemos um artigo sobre isso, é que do fato de que o inquérito das fake news foi chancelado pelo Supremo, como, né, o problema ali era se era possível iniciar o inquérito daquela forma e designar o relator daquela forma, do fato de que ele foi chancelado pelo Supremo, não se segue que todas as ações e medidas tomadas no âmbito desse inquérito são automaticamente, por definição, não podem estar erradas. Né? Corretas, exatamente. Essa é outra É, confusão, né, o Diego, que sim, se faz. sem dúvida. Olha, mas então, já que autorizaram lá atrás, então eu posso, qualquer medida investigatória de ofício é ok, né, se justifica. Nenhuma delas nunca vai gerar nenhum problema que eventualmente pode motivar uma preocupação de imparcialidade. Eu acho que a cada semana essas perguntas podem ser feitas com relação às medidas das que vem a público, das que a gente acaba ficando sabendo. E eu acho que essas mensagens, para falar apenas do ponto do inquérito das fake news, eu acho que essas mensagens podem dar material, devem dar material para fazer essa pergunta também, né? Em quais delas a gente vê? É difícil porque são mensagens muitas vezes de assessores, né? Tem pouquíssima coisa pelo que apareceu até agora que seja diretamente mensagem do ministro Alexandre de Moraes, mas acho que é uma conversa importante conforme as mensagens forem aparecendo, o quanto que elas permitem fazer essa avaliação. Olha, aqui houve uma medida de ofício que não precisava ser de ofício, que bypassou a PGR, que bypassou, né, outros órgãos investigativos. Era Diego, necessário? me Sim, permita dialogar com você nesse sentido, que é o que certo? nós escrevemos no nosso artigo, né? Que não era nem dar carta branca ao ministro Alexandre de Moraes, o título é esse, né? Nem carta branca, nem ditadura do judiciário. É olhar cada uma das decisões que ele tomar e ver se elas estão corretas do ponto de vista jurídico ou não. Esse é o esforço que você agora está fazendo, inclusive, né? No que você está mencionando. Não é dizer, não, porque tudo podia ser feito, está tudo ok. E por outro lado, tem gente que diz, não, não pode isso de jeito nenhum, então está tudo nulo. É assim, vamos ter que ver cada uma das É, decisões e vai ser muito difícil a gente conseguir fazer essa crítica precisa em cada uma das decisões, né? Porque a gente não tem sim. acesso ao processo, inclusive. E do mesmo jeito que quem era contra a criação do inquérito das fake news e achava que era inconstitucional e, portanto, discorda da decisão do Supremo, vai ter que, então, dizer, beleza, mas esse é o direito, né, o Supremo chancelou, então eu posso me perguntar a partir daí o que pode acontecer de errado de novo a partir daí. Mas, do mesmo jeito, quem concorda com a criação do inquérito de fake news juridicamente, acha que está ok, ainda assim, né, tem o dever de se perguntar o que novas medidas, que novas condutas são justificadas, estão dentro dos procedimentos, né, comprometem imparcialidade ou não, enfim. Não é uma autorização geral para investigar de ofício a qualquer momento, em qualquer contexto, para fazer qualquer coisa. Esse que é o ponto.
ou de tomar qualquer outra medida de ofício. Então, esse é um ponto. Inquérito às fake news, acho que é importante colocar de volta, porque o debate tem aparecido muito nos termos, na linha do que o Tomás, você tinha mencionado, mas o Tomás também enfatizou, que é a relação entre essas duas instituições, o TSE e o STF, e o problema criado, como o Tomás falou, pelo fato de que tem um ministro que é o presídio de inquérito às fake news e foi presidente do TSE. Esse era um problema esperando para acontecer, né, quando essas coisas se acumulassem. Elas se acumularam bem ali no olho do furacão nas eleições de 2022, entre o primeiro e o segundo turno, né? Foi em outubro, basicamente, que essa confusão de papéis, soma de papéis aparece. Mas eu acho que tem um terceiro ponto aí, geral também, que eu queria trazer para a discussão, antes da gente discutir os detalhes, que é os limites do TSE, né, que são os limites do que você pode entender como o poder de polícia do TSE. Porque, ainda que você tenha uma posição sobre a questão da relação entre TSE e STF, que enfatize muito o fato de que, poxa, se era a mesma pessoa nos dois, então certos procedimentos não fazem sentido, que eu discordo, mas ainda que você tenha essa posição, que eu sei que não é a de ninguém aqui, nesse ponto estamos todos de acordo, ainda assim, você pode se perguntar se algumas coisas que as mensagens apontam, a pergunta eu acho que tem que ser colocada, reflete o uso do poder de polícia do TSE como ele foi previsto originalmente na legislação, como ele vinha sendo interpretado até recentemente, e até mesmo como ele foi expandido nos últimos anos, quando o TSE assume esse mandato também de combate à desinformação. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que eu acho que suscita esse tipo de discussão. Será que está dentro do âmbito da atuação do grupo de investigação e combate à desinformação do STE, né, investigar, produzir informações fora do período eleitoral sobre ameaças a ministros? Acho que essa é uma pergunta institucional, essa é uma pergunta se a gente deveria considerar que está dentro do que se entende com o poder de polícia do TSE. Eu acho importante colocar esse ponto, porque eu acho que o foco na junção do que, no fim das contas, o Alexandre de Moraes pode fazer com todos os poderes de que ele dispõe, não pode nublar perguntas anteriores sobre o que cada uma dessas peças podem fazer, o que o TSE pode fazer, o que aquele grupo dentro do TSE poderia fazer. Eu queria colocar só isso como um ponto adicional para a nossa conversa. É um pouco desse esforço, né, Diego, que eu mencionei no início, que era o nosso artigo lá de trás, né, que é separar as coisas. Separar o que é desenho institucional, que vai ser uma consequência diante da escolha que se fez no Supremo, do que são as decisões uma a uma. Então você expôs um problema, né, do poder de polícia, será que justificava? Mas, novamente, eu acho que no debate público que nós estamos vendo, inclusive o Supremo está fazendo isso, mistura-se tudo, né? E ao misturar tudo, a gente perde, infelizmente, as nuances e alguns detalhes que são super relevantes. Luiz, já que começamos a falar de detalhes, sua vez agora, por favor. E talvez eu pegue um gancho um pouco na fala do Diego sobre a amplitude desses poderes da justiça eleitoral, desse poder de polícia da justiça eleitoral. Então, eu acho que eu faria uma pergunta: será que o poder de polícia da justiça eleitoral, nesse caso, se confunde com o objeto do inquérito das fake news? Será que tudo que a justiça eleitoral apura e todas as questões relacionadas à desinformação no processo eleitoral, já que esse era o objeto do poder de polícia dessa assessoria específica, será que tudo isso se relaciona ao inquérito das fake news? E aqui talvez eu chamasse a atenção para um ponto específico e um ponto procedimental, que eu acho que nessa discussão é importante. Nós vimos, com o vazamento dessas informações, que existia ali um contato muito informal entre esses dois órgãos, entre os assessores desses dois órgãos. E eu destacaria que talvez exista um problema nessa informalidade, porque essa informalidade faz com que a gente perca os elementos que talvez liguem o Perca o inquérito das caminho da fake prova, news, né?
perca o caminho perca da o caminho da prova, investigação, o da inquérito prova, das fake até news dificulte isso que o Diego mencionou, perdão, Luiz, de analisar o caso a caso, né? A decisão a decisão. Talvez a gente não tenha Exato, realmente ao final os elementos para fazer isso em razão dessa informalidade. exato, porque ainda que nós tivéssemos a mesma pessoa ocupando cargos diferentes em tribunais diferentes, eh, e eu diria que os ofícios são importantes pelo menos para que existisse ali algum fio de fundamentação que justificasse por que aquelas medidas ou por que aquelas investigações, deveriam acontecer. Então, eu acho que é super importante nessa situação que que ali o relator do inquérito das fake news, ele, enviasse algum tipo de informação para o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo ali, investigações que fossem relacionadas, obviamente, ao que o TSE tem a atribuição de fazer. E como nós não temos esses ofícios ou na verdade, é até difícil afirmar que a gente não tem esses ofícios, porque a gente não conhece o teor do inquérito, talvez esses ofícios existam, mas eu imagino que esses ofícios nos dariam algum caminho para entender por que essas pessoas foram investigadas. A gente consegue imaginar por que essas pessoas foram investigadas, mas se a gente está discutindo o poder do TSE e o papel que o TSE desempenha no processo eleitoral, é importante saber por que essas pessoas foram investigadas e não outras pessoas, quais são os fatos que fundamentam aquelas investigações e por que esses fatos têm relação com o inquérito das fake news também. E a gente, você disse, né, Luiz, bem, a gente não sabe o que tem no processo porque está em sigilo, né? E a gente realmente não vai saber o que fundamenta cada uma das investigações ou das decisões do TSE. Eu só discordo de você num ponto, e a gente vai começar as discordâncias aqui, que é, obviamente, né, nem tudo que é investigado no eleitoral foi para o Supremo. Algumas coisas, e isso o Tomás já estava falando antes da gente começar a gravar, né, quem atacava as urnas eletrônicas ou o processo eleitoral, ele automaticamente contratava dois serviços, um processo no TSE e um processo no Supremo. Isso era automático, a gente já estava vendo isso acontecer. Quem criticava as urnas eletrônicas era também acusado de atos antidemocráticos, ou era incluído na investigação de atos antidemocráticos. Mas nem tudo, evidentemente, que foi investigado no TSE foi para o Supremo. Mas eu queria chamar o Tomás, porque desde o princípio, né, Tomás, quando começou esse caso, você fez uma objeção ao entendimento do próprio ministro Alexandre, inclusive defendido nesta semana, de que mandar, essas são as palavras dele, né, mandar ofícios para si mesmo seria algo esquizofrênico. E você tem um ponto sobre isso que distingue, não é a pessoa, nós estamos falando de instituição e estamos falando de processo, né? É o que eu estava falando, que está em sintonia com o que o Luiz estava dizendo, né? Eu acho que eles, às vezes, fazem uma defesa que, de novo, que mostra como a pessoalização é um problema disso. A gente tratar disso como se fosse o Alexandre. E daí o que se transforma numa defesa do tipo, imagina eu, Alexandre, mandar um ofício pro Alexandre, pro próprio Alexandre, isso não faz sentido. Se fosse um ofício do Alexandre pro Alexandre, não faz sentido. Não é um ofício do Alexandre pro Alexandre. Como eles próprios dizem, acontece dessa pessoa, Alexandre de Moraes, estar ocupando dois cargos ao mesmo tempo. O ofício é entre os cargos. É entre, né, o Entre relator do tribunais, inquérito e a presidência do Supremo. E ela entre permite processos diferentes, né? Entre um em processo processos eleitoral e um diferentes. processo criminal. Então eu acho um problema quando eles pegam e falam coisas como falou, né, o ministro Alexandre de Moraes na sua defesa no plenário, né, explicação no plenário, desagravo, o que é que você queira chamar, no qual eles inclusive disseram que quem está atacando eles nesse momento é tudo desinformação, que também é um problema, né, que tem sido uma linha, né, tem muita desinformação contra o Supremo, mas não é todo mundo que critica o Supremo que está fazendo desinformação. Quando eles pegaram e falaram, não, sendo a presidência do TSE a ministra Carmen Lúcia, eu faria diferente. Aí mostra um pouco do problema. Por quê? Dá para inverter. Se você está nas duas posições, e você de pensar, eu estou nas duas posições, eu não preciso fazer nada, é o contrário. Assim, não, como eu estou nas duas posições,
instintivamente, talvez não seja... Vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte exercício mental. O que eu faria se eu não estivesse nas duas posições? O que eu faria se a ministra Carmen Lúcia estivesse na outra posição? Então eu vou fazer exatamente isso, mesmo eu estando nas duas posições. Isso vale também para gabinetes, eu acho. Tem um pouco disso, e de novo, isso é comum, tem um pouco da crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que é uma coisa de falar assim, isso é um problema geral, um problema institucional em vários lugares no Brasil. Né? O ministro Alexandre de Moraes é a única gabinete que isso existe. E também não dá para a gente fingir que é isso, e as pessoas que estão criticando, às vezes, agem como se fosse uma tipo de situação específica, e não é isso que acontece. Mas tem um problema geral, que eu acho que é, de novo, a confusão entre pessoas que têm, de novo, a pessoa física do mesmo chefe. Você percebia, às vezes, nas trocas do WhatsApp que a gente viu, que o que acontecia ali eram assessores de gabinetes diferentes, em funções diferentes, agindo como se todos nós somos assessores do Alexandre de Moraes. O nosso chefe é o mesmo. Então a gente tanto faz. Não é isso. Porque vocês não são assessores do Alexandre de Moraes. Você é assessor de um relator, do ministro do STF. Você é assessor do gabinete da presidência do TSE. As suas funções são diferentes, a relação institucional de vocês é diferente. Não seria esdrúxulo imaginar Tomás, que você tivesse regras, inclusive, de sigilo, de privacidade, de não comunicação, de exigência de comunicações oficiais. Até a confraternização de final de ano é diferente, hein, Tomás? Tem uma do TSE e tem uma do Supremo, inclusive. Os gabinetes são diferentes, mas acontece, né, evidentemente, de os assessores conversarem. Mas conversa, mas maneira... a questão, ninguém está dizendo que as pessoas não podem conversar, mas eu acho que a questão é como que isso está ocorrendo. E que eu acho que volta de novo, na maneira como, com frequência, o Supremo às vezes defende a questão, falando, mas eu podia fazer isso. E eles dão um exemplo de algo que não é exatamente o caso. Então, um bom exemplo, eles falam, o juiz eleitoral tem poder de polícia. Se um juiz eleitoral estiver andando num carro pela estrada, ele vê uma propaganda ilegal, ele pode fazer algo a respeito. É verdade. Ele pode fazer algo a respeito. Mas é diferente ele pegar e falar, eu estava andando pela estrada e eu vi, e eu vou fazer algo a respeito, e ele falar, eu quero fazer algo a respeito, mas eu não quero dizer que fui eu que vi a propaganda, que é uma coisa que eu poderia fazer. Então, faz o seguinte, você aí me comunica que você viu a propaganda. Qual propaganda? Aquela lá que eu vi. Essa aqui. A outra não, tá? Aquela lá não é muito boa. Mas isso aconteceu por conta da confusão entre as duas funções. E também às vezes, parece uma preocupação. Um pouco até de relações públicas, parece. De não querer comunicar coisas que não são problemáticas, que estão dentro do exercício normal de poder de polícia. Mas por algum motivo eles não queriam comunicar, achavam que talvez as pessoas não fossem entender, não fossem pegar bem, tem um monte de coisa. Mas isso gerou situações em que você não está fazendo exatamente aquilo que você está dizendo que você pode fazer. Você pode fazer. Você pode oficiar e dizer, tive notícia de um crime sendo cometido, sou um agente, sou um juiz, diante da notícia, oficio a autoridade competente para fazer isso. Você pode fazer isso. Mas não era exatamente isso que está acontecendo. E a gente vê isso acontecendo muito nessa defesa, e que eu volto ao que talvez incomode nisso, que eu acho que a posição do Supremo nessa situação, como tem sido em vários casos, para dizer assim, casos recentes, a gente está falando sobre isso, parecido, não é muito diferente do que a gente viu nas críticas sobre viagens, sobre eventos financiados. Em geral, com frequência, a defesa do Supremo tem sido tá tudo normal, não tem nada de problemático aqui. Quem critica não entende ou está de má fé. Sendo que em algumas situações é possível ter um meio termo, quer dizer, olha, o que foi cometido aqui talvez não seja propriamente um ilícito. E talvez o que foi cometido aqui não seja algo como as pessoas estão criticando, estão achando que que viole deveres processuais de uma maneira que de fato vicie o processo. Talvez tudo seja verdade. Mas é possível você dizer isso, na verdade, mas não é ideal que isso aconteça. E a gente vai colocar, e a gente percebe que tem problemas nisso, e a gente vai colocar, por exemplo, novos protocolos de comportamento, de comunicação entre gabinetes, porque isso vai acontecer de novo. Sempre vai ter 3 ministros do STF são constantemente ministros do TSE. O presidente do TSE é sempre o ministro do STF. Eu não sei se será que a gente não pode olhar para a situação, em vez de falar, não aconteceu nada demais, está todo mundo de má fé, sinceramente, e falar o seguinte, olha, vamos pôr protocolos aí para comportamento. Não, mas o protocolo existe. O protocolo já existe. Mas eu sei, mas eu estou dizendo que seria melhor do que dizer não tem nada de errado. Sim. Não aconteceu nada. Porque eu acho que isso é um pouco... a mesma pessoa e está tudo bem. E está tudo bem. É isso.
E eu acho que isso é um pouco do que incomoda. É a atitude do Supremo ao se defender na defensiva e ficar na defensiva, fica na defensiva numa posição que parece dizer, ó, tudo que aconteceu aqui é perfeitamente normal. Tipo assim, a gente tem níveis de problemas no que aconteceu. E mesmo entre nós, a gente discorda sobre qual é o grau da relevância, onde está o principal problema, onde não está. Mas, de qualquer maneira, é possível você pegar e falar, olha, algumas coisas que aconteceram aqui, seja na forma, seja no como, seja no exercício, não são ideais. A gente vai, a partir de agora, tomar mais cuidado com esse tipo de atuação. Eu acho que isso, pelo menos do meu ponto de vista, me passa mais confiança do que o contrário, do que uma atitude que diz, não tem nada de errado aqui, não aconteceu nada problemático, não tem nenhum problema nessas relações. Porque, volta ao que eu falei, me parece que, no mínimo, tem um problema de uma indiferenciação entre pessoa física e cargos, que é um problema. Já é problema suficiente, inclusive. Luiz, Não, eu só complementaria, eu complementaria que essa diferenciação entre pessoas e cargo também se beneficiaria muito de uma troca mais oficial, porque, de novo, reforçando talvez o que o Tomás disse, se o ministro Alexandre de Moraes fosse fazer as coisas diferente, se a ministra Carmen Lúcia fosse a presidência, como agora que a ministra Carmen Lúcia é presidente do TSE, nos soa que algo, que alguma coisa fora do padrão aconteceu. E também que a a gente regra não era leu aquela, né? e a gente leu as trocas aí, as comunicações entre os assessores, e também parecia ali que havia um esforço, de que as informações fossem comunicadas de uma determinada forma que foi diferente de como a comunicação realmente se dava. E eu acho que isso é super importante, até para que a gente consiga, eventualmente, apurar responsabilidades. Se a gente não sabe de onde vem o pedido, se a gente não sabe quem realizou o pedido, se a gente não sabe quem remeteu uma determinada ordem que deveria ser cumprida por um outro agente público, é difícil apurar essas responsabilidades. Agora a gente não sabe, por exemplo, o que foi ali algo que só os assessores fizeram, o que os assessores fizeram a partir de uma determinação que foi realizada pelo ministro. A gente não tem essas informações simplesmente porque a gente provavelmente não tem esses ofícios. E eu acho que se a gente está tratando de uma investigação criminal, como é o inquérito das fake news, isso se torna ainda mais problemático, porque a gente tem que imaginar que os réus e a defesa desses réus não têm informação sobre como uma determinada prova foi produzida contra os seus clientes. Então, imagina a tarefa que esses advogados têm para fazer a defesa do cliente, para tentar entender como surgiu a informação de que essas pessoas cometeram supostamente um crime e elas estão a partir daí investigadas. A partir daí investigadas. Então, acho que é muito difícil, e eu não daria de barato que o fato da mesma pessoa vestir os dois chapéus, eu não daria de barato que, por causa disso, as comunicações podem ser informais. Eu acho que a formalização das comunicações atende a várias finalidades diferentes que a gente não consegue ver em um caso como esse. Aqui, só para a gente também não se estender demais, e eu estou aqui, enquanto a gente está gravando, vocês viram aí o Diego digitar algo, me viram digitar algo, porque a gente está discordando aqui enquanto estamos gravando. E Diego, eu queria falar sobre esse assunto. Você, desde o princípio da nossa conversa, tem falado sobre esses limites que são do poder de polícia da Justiça Eleitoral e o que dá para a Justiça Eleitoral. Felipe, parei de te ouvir. E o que dá para... Não, só porque eu apertei o mudo, é óbvio que vocês iam parar de me ouvir. Mas o que dá para a Justiça Eleitoral investigar, nesse escopo, o que está no escopo da Justiça Eleitoral investigar, e a nossa discordância aqui, enquanto a gente estava gravando, é uma crítica ou um ataque. Vamos botar numa palavra mais forte. Um ataque a um ministro do TSE. Isso é um ilícito eleitoral? A Justiça Eleitoral tem entendido, ou entendeu neste cenário, e acho que a gente deveria voltar à conjuntura, e eu entendo os perigos de a gente normalizar algumas coisas em razão da conjuntura,
mas que naquele momento o que se queria era minar o processo eleitoral. Então, o ataque à justiça eleitoral era parte dessa estratégia, assim vinham os ministros do TSE e do Supremo. E o outro problema é como encaminhar isso para ser usado no processo criminal. Porque aí tem um problema, a gente falou aqui dos procedimentos, né? O Luiz falou dos 2 chapéus na mesma pessoa, mas nós temos o problema depois de como utilizar isso no processo criminal. Então eu queria te ouvir sobre isso, da nossa discordância, que é isso, né? É um poder de polícia, sim, do TSE que foi alargado diante de conjuntura, com aprovação de resoluções, mas eu acho, como já vocês disseram aqui, a gente precisa estar atento a isso e não normalizar poder de polícia como se fosse pode tudo. E nem foi o Supremo também que disse que pode tudo, mas é a gente analisar no caso a caso para ver, isso aqui poderia, isso aqui está certo, isso aqui tem justificativa para tal, e como esse caminho para o Supremo dessas investigações feitas, customizadas, inclusive pelo TSE, né, e a pedido do ministro Alexandre, no seu poder de polícia, mas como é que isso pode ser aproveitado num processo criminal? Então eu queria te ouvir sobre isso. 3 pontos, Felipe. Primeiro, a única maneira pela qual eu pararia de te ouvir é se você apertasse o mudo. Não haveria outro cenário no qual eu deixaria de te ouvir. Segundo, falando sobre o poder de polícia do TSE, eu peço paciência para os nossos ouvintes, que certamente, né, há entre nossos ouvintes especialistas em direito eleitoral, para as dúvidas de um mero professor de direito constitucional aqui que quer entender os limites das instituições. E terceiro, o que me leva ao terceiro ponto, é o que você falou, é onde a gente vai concordar, apesar das discordâncias, que tem que ter algum limite. Esse negócio, o poder de polícia do TSE não pode ser uma coisa que descobriram agora que permite fazer qualquer coisa. E o que eu acho que aconteceu nesse debate, eu comecei pontuando que parece que a gente estava esquecendo do inquérito das fake news, né? A discussão foi muita relação no debate público nos últimos dias, TSE e STF, que é importante, mas por que é importante recuperar o inquérito das fake news? Porque me parece que aconteceu um movimento assim, agora, em vez de discutir o inquérito das fake news, é mais confortável, talvez, para o Supremo, para os poderes ampliados que o Alexandre de Moraes tem, dizer, mas é tudo poder de polícia do TSE de adotar medidas para proteger a democracia, a integridade eleitoral, que é um pouco o movimento que foi feito com o inquérito das fake news. Ele começou como uma coisa para investigar, né, e coibir ataques à instituição e aos ministros. Se vocês forem olhar o ato que criou o inquérito lá em 2009, não tem a palavra democracia, proteção, 2019, não tem a palavra democracia. Isso ganha essa leitura um ano depois, quando o Supremo julga colegiadamente, aí já virou o inquérito de proteção das instituições de democracia. Então, está havendo uma proliferação de instituições que têm um mandato amplo de adotar medidas investigativas necessárias para proteger a democracia. Como que o TSE está se movendo nessa direção? Me parece, algumas dessas mensagens. Tem mudanças nas regras formais, né? Era uma discussão... originalmente, o poder de polícia do TSE dizia respeito à propaganda eleitoral no processo eleitoral. Acho que esse era o sentido mais claro desse poder. De fato, com desinformação entra em cena, a gente viu mudanças nos últimos anos que, por resolução, não alterando a legislação, mas em que o TSE adota algumas definições do que é desinformação, ligada a fato sabidamente inverídico que afete a integridade do processo eleitoral. Mesmo que a gente adote isso, a gente diga essas resoluções está ok, elas dão uma base legal para o TSE a ter essa forma de atuação de poder de polícia agora contra a desinformação, contra instituições que eventualmente afetam o processo eleitoral. Tem algumas coisas nessas mensagens que eu acho, e talvez no que vai aparecer mais para frente, mas eu colocaria a pergunta. Tem coisas que são ataques às instituições, que certamente são ilegais, né? Assim, tem ilegalidade potencial em você fazer postagens organizando um golpe de Estado. O ponto não é esse, o ponto é isso é da alçada do TSE, se tem desinformação e se ocorre dentro do período eleitoral, me parece mais rente ao que tem nas regras. Se não tem a ver com desinformação, é simplesmente alguém dizendo alguma coisa que pode ser um ataque, mas que não envolve disseminação de fato sabidamente inverídico, e ocorre fora do período eleitoral, me parece mais fraco dizer que está dentro do poder de polícia do TSE. Então, para concluir,
tem um perigo aí, eu acho, que é o inquérito das fake news ser esquecido, e agora essas medidas, inclusive com impactos penais, né, elas serem justificadas por uma atuação de um TSE que tem um mandato super amplo de proteger as instituições democráticas, independentemente de ter desinformação ou não envolvida. Eu vou colocar esta pulga atrás das nossas orelhas aí, e talvez eu e Felipe possamos, não sei se é nisso que essa discordância pontual que você estava se referindo, É uma Felipe, das. é uma das. Eu tenderia a endossar uma leitura muito estrita do que está coberto nesse poder de polícia do TSE. Ele é excepcional, ele está circunscrito a um período e a uma esfera eleitoral. Dá para expandir isso? Tá. Mas eu tenderia a ver no que está acontecendo uma expansão injustificada. Eu não vou falar nem de período, mas e também não é uma discordância, é talvez uma objeção, Diego, em relação do que a gente estava vivendo e vendo. E o TSE você mesmo expôs agora uma definição que está na resolução recente do TSE sobre o que seria fake news. O TSE não tirou do nada essa resolução lá em 2019, ou no processo eleitoral. Ele foi construindo isso, né? E foi construindo a partir de jurisprudência, a partir do que estava aparecendo. Então, a gente estava discutindo aqui, escrevendo no nosso chat aqui enquanto a gente gravava, e essa era a nossa discordância. Tem vários temas que a gente poderia suscitar aqui, e eu te perguntaria: isso aqui é eleitoral ou não é? E a gente pode ter limites, e limites que são tênues. Por exemplo, o artigo 142 da Constituição dizendo que os militares poderiam intervir. Isso é ou não é? Tem relação ou não tem relação com o processo eleitoral? E tantos outros temas. Não vou ficar aqui discutindo um a um com você, porque senão a gente não termina nunca. Mas na concordância nossa obviamente, temos que ter limites e discutir quais são esses limites. E acho que no debate público estamos perdendo também, nessa sombra, uma definição mais clara de quais deveriam ser os limites. Não é porque a conjuntura exigia que nós vamos dizer para os limites ok, porque é aquela coisa, né? Se abre um precedente agora, lá na frente a gente não sabe qual vai ser. Eu queria encaminhar aqui para o final, mas eu queria fazer uma pergunta, começando pelo Tomás, e talvez a gente tenha que passar por vocês todos, né? E, novamente, talvez a gente tenha que voltar a esse tema, porque tem muitas outras nuances que a gente está deixando para trás. Mas houve uma comparação, né, Tomás, sobre qual é o impacto desse vazamento e uma comparação com a Vaza Jato, para dizer, olha, por muito menos, a Vaza Jato levou à nulidade de processos criminais abertos a partir da Operação Lava Jato. Nós estávamos conversando aqui antes, novamente, e a gente falando de nulidades. Muita gente dizendo, não gera nulidade nenhuma. Não sabemos. Não sabemos o que fundamentou cada uma das decisões para dizer que não tem nulidade nenhuma. Também não podemos dizer que o poder de polícia foi mal usado sempre e isso gera nulidades. Então, acho que um pouco a gente vai ficar sem resposta sobre isso e talvez a gente insista, né, Diego, no nosso ponto inicial do nosso artigo, que é, nós temos que olhar o processo e olhar cada uma das decisões para saber. Mas, enfim, Tomás, para chegar à pergunta, depois desse longo preâmbulo, essa comparação é devida entre o que aconteceu com a Lava Jato e o que está acontecendo agora? Eu acho que dá para entender por que a comparação aparece, né? Fora questões de oportunismo, né? Ela aparece um pouco porque, em ambos os casos, a gente tem mensagem de WhatsApp entre pessoas que estão participando de um processo. Em ambos os casos, o que as pessoas estão utilizando essas mensagens para dizer é que haveria algum tipo de violação do próprio processo ou, mais ampla, de algum dever de imparcialidade, né? Mas não é a mesma coisa, por dois motivos principais, eu diria. Mas um tem a ver com a natureza do processo penal, na Lava Jato, né? O Moro, a gente estava diante de uma ação penal, era um outro tipo de processo que estava acontecendo, mas especificamente porque ali as questões tinham a ver com relações entre promotor e juiz, né? E nesse caso não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a relação entre dois gabinetes de um mesmo juiz que exerce duas funções diferentes e como que esses poderes estão sendo exercidos. Não é só essa já é uma diferença importantíssima. Assim, não dá para comparar.
e também com a questão da fase, né? Também é uma outra coisa. Tudo isso, eventualmente, que está no inquérito, eventualmente tudo isso necessariamente passaria pelo Ministério Público no caso de haver uma ação penal. Para haver uma ação penal, o Ministério Público teria que denunciar necessariamente, né? Não tem como contornar isso. Então isso também e é interessante você perceber que exatamente parte tanto que atualmente, pelo menos, a PGR veio publicamente na figura do seu atual PGR se manifestar, dizendo que não viu nenhum problema em nada do que aconteceu. Então a gente tem uma manifestação institucional da PGR de hoje, pelo menos, dizendo que estava tudo ok, ao mesmo tempo em que uma das justificativas do ministro Alexandre de Moraes é dizer a gente estava agindo dessa maneira porque a PGR, na época, não fazia nada. Então, a gente tem... Isso é uma parte desse processo que é complicada, mas parte disso também significava que era de se esperar que a PGR do momento, segundo, seria capaz de diante desses fatos produzidos no inquérito, diante dessas provas produzidas no inquérito, eventualmente, fatos produzidos, averiguados no inquérito, eventualmente utilizar ou não para denunciar. Então, acho que tem várias questões diferentes que têm a ver com o momento processual, o tipo de processo, mas eu diria que particularmente que tem a ver com essa não existência, nesse caso, de uma acusação de conluio, digamos assim, ou de violação de posturas e de comportamentos entre o Ministério Público e o juiz. O problema se houver, né, Tomás? E a gente não está dizendo aqui que não houve, e nem está dizendo muito claramente que novamente teria que analisar o caso a caso e ver a justificativa para cada uma das decisões. O problema seria outro. Né? Nós poderíamos também ter nulidades, assim como houve na Lava Jato, mas o problema não é a mesma coisa, né? Nós não estamos falando da mesma coisa. Nós talvez possamos estar falando, e ouço muita gente do Ministério Público dizendo, esse processo gera algo talvez mais grave, que é o juiz ser um investigador e depois o julgador. Né? É alguém que comanda a investigação e toma alguns atos, inclusive, de ofício. Diga, Luiz. Não, eu só queria concordar com vocês dois e eu acho que essa comparação apareceu, eu diria que essa comparação apareceu dos dois lados, algumas pessoas tentando equiparar esses vazamentos com os vazamentos da Lava Jato para tentar deslegitimar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, e também apareceram pessoas dizendo que a comparação não se dá, a comparação não deve ocorrer, são duas coisas completamente diferentes, logo o ministro Alexandre de Moraes não praticou nenhum ato irregular ou nenhum ato ilegal. Eu acho que a gente deve fugir dessa leitura reducionista. Eu acho que é importante destacar que o padrão da Lava Jato não é o único padrão de irregularidade possível, ou de irregularidade possível. Então, eu acho que é possível que outras irregularidades elas tenham acontecido. E se essas irregularidades têm acontecido, como se destacou aí no caso a caso, a gente precisa se atentar a elas para que essas irregularidades sejam eventualmente combatidas, seja irregularidades dos assessores na comunicação, seja a irregularidade do ministro Alexandre de Moraes, o que não significa, em nenhuma medida, que algum processo vai ser impactado ou anulado por causa disso, mas é importante que a gente fique vigilante sobre essas irregularidades. Então, eu diria que a comparação com a Lava Jato para tentar afastar o ministro Alexandre de Moraes de toda e qualquer irregularidade, ou afastar o Supremo de toda e qualquer irregularidade, talvez também seja um pouco reducionista. Usar isso como padrão único, né? Os pecados só existiram na Lava Jato. Eu me lembro que estávamos falando aqui anteriormente e fiz esse diálogo com o professor Davi Tangerino, que escreveu no Twitter sobre esse assunto também. A Operação Castelo de Areia foi derrubada no Superior Tribunal de Justiça porque os ministros entenderam que o juiz que conduzia o processo utilizou informações que vinham verdadeiramente de uma colaboração premiada, alegando que vinham de denúncia anônima. E a operação toda foi anulada. Então, não é o único, realmente, Luiz, não é o único padrão de irregularidade que possa haver no processo. E, claro, né, usa-se esse argumento, esse parâmetro de uma forma também pragmática e interesseira. Diego, para a gente fechar, um pouco falar sobre esse ponto também, essas comparações que se faz. Certo. Detalhe, comparações que se faz ou para defender o que o ministro Alexandre de Moraes
no total ou para combater tudo que ele faz também? Sem dúvida, acho que, né, como o Luiz colocou, você reforçou, não pode ser esse o padrão único de avaliação, né? Se não é igual ao que aconteceu na Lava Jato, tá tudo bem. Ou, né, só pode ter algum problema, alguma coisa para nos preocupar se for exatamente como aconteceu na Lava Jato. Eu acho que uma coisa que, voltando ao inquérito das fake news, da importância dele para entender o que está acontecendo, a atuação de ofício é como você falou, Felipe, que você ouviu de colegas do Ministério Público, né? A atuação judicial de ofício, tudo bem, aconteceu, vamos supor que agora é parte do sistema judicial brasileiro por conta do inquérito das fake news, pontualmente, mas isso não pode ser um ralo sem fundo, a partir do qual, né, qualquer uso e qualquer escopo é admissível para essa atuação judicial de ofício. E eu acho que é importante que a crítica seja feita nesses casos, conforme as informações forem aparecendo, porque, no fundo, a preocupação da Lava Jato era a preocupação com imparcialidade, né? Isso era uma das pedras de toque ali da discussão, que eu acho que é uma preocupação que ela não é reduzida porque o Supremo chancelou o inquérito das fake news. A chancela do inquérito das fake news abre uma conversa permanente sobre como que esses poderes podem ser usados de forma a não comprometer a imparcialidade, de forma a manter uma crença justificada, né, de que está havendo ali é uma investigação que está com resultado, de alguma forma, em aberto, né, de que essas provas e essas questões que aparecerem vão ser discutidas de forma independente por juízes, né, em algum momento no futuro. Então, assim, me parece que, no fundo, é a conversa sobre imparcialidade. Dentro da conversa sobre imparcialidade, existe a Lava Jato. Dentro da conversa sobre imparcialidade, também existe esse monitoramento constante que a gente tem que fazer a partir do inquérito das fake news. São dois braços da mesma questão mais geral, né? E não é a Lava Jato que é a questão geral, a meu ver, aqui. E eu só colocaria, por fim, um ponto que me parece que deveria ser discutido do ponto de vista institucional, burocrático, procedimental, diz respeito à transparência dessas informações. O Luiz falou nisso no início, né? Felipe tinha falado também, que é importante que os documentos que depois vão ser usados para adotar medidas restritivas contra réus, por exemplo, reflitam o que aconteceu no processo, né? Isso é importante, isso é bastante importante, independentemente de imparcialidade, mas que pode afetar isso, porque pode haver ali informações que vão ser no futuro importantes para discutir a posição do julgador diante desse processo todo. Então, concordo que não é uma comparação boa por todos esses motivos. E aqui, só para a gente terminar, nós vamos continuar, evidentemente, nesse assunto. Faltaram algumas coisas para a gente debater aqui, inclusive a utilização disso no processo criminal, o que justificaria, se isso deveria, e aqui é uma provocação, evidentemente, é algo retórico, né? Deveria passar pela PGR ou não deveria passar pela PGR? Se poderia ter decidido no processo criminal por provocação da Polícia Federal sem anuência do Ministério Público, ou em alguns momentos agindo de ofício. Então tem outra camada que a gente vai deixar para uma outra ocasião para a gente discutir no processo criminal. Utilização dessas informações do TSE depois do Supremo. Até já deixo a provocação, né? Se tivessem vindo informações do Supremo, produzidas no inquérito de fake news, passando pelo Ministério Público, Polícia Federal, e fossem encaminhadas para o TSE, nenhum problema. O caminho era muito mais saneado, né? Mas não é assim, e a gente viu... Diga, Tomás. Não, eu acho que só, já que a gente está encerrando, eu acho que é importante também chamar atenção, eu acho que a gente já mencionou isso, né, para essa dinâmica que tem sido recorrente no Supremo, de uma mistura de dizer tá tudo normal com qualquer coisa que acontece, não aceitar críticas, não aceitar que tem problemas, e ainda dobrar a aposta dizendo, e quem critica o Supremo é porque é contra a democracia, é porque é contra o Supremo, é porque não quer nada disso. E eu acho isso uma má postura, uma má posição institucional, e eu tenho dúvidas sobre quem que é convencido por isso. Eu não acho que está ajudando o tribunal numa situação como essa, né? Então eu acho que é importante a gente também deixar isso claro aqui, assim, né? E que parece às vezes que o Supremo quase que coloca, né? Em vez de, em alguns desses casos, estou dizendo que é sempre, mas às vezes parece que em vez do Supremo pensar qual é o meu dever de conduta
eu enquanto ministro, eu enquanto gabinete, né, membro de um gabinete, qual que é o meu dever de conduta para evitar críticas que fragilizem a instituição, acontece o contrário, parece que eu posso fazer o que eu quiser, e quando vier críticas, o dever de conduta é dos outros, o dever de conduta é da academia, dos jornalistas, vocês têm o dever de nos proteger. E eu acho insustentável, assim, ainda mais por ser uma situação que parece ser de exceção permanente, não é nem num momento específico, numa semana, num mês, parece que a gente está há anos nessa situação em que nós podemos fazer o que nós achamos que é o que nós achamos que temos que fazer, mesmo que não convença ninguém necessariamente disso, e ninguém pode criticar a gente, e pelo contrário, vocês deveriam estar nos defendendo, porque se vocês não nos defendem, vocês estão fragilizando a democracia. Eu queria não estar constantemente sendo chamado a esse tipo de postura de dever que parece que é colocado pelo tribunal com frequência nos seus atos de desagravo ou nas suas falas de explicação. Esse poder de polícia nem TSE e Supremo tem, e a gente está aqui para mostrar que, obviamente, isso não existe. Só para realmente terminarmos, tem um fato da semana, que a gente não poderia deixar de falar dele, decisões do ministro Flávio Dino sobre o orçamento secreto, emendas PIX, emendas impositivas. Enquanto a gente está gravando aqui, o plenário virtual já teve maioria para referendar essas liminares do ministro Flávio Dino, mas tem um ponto que eu chamo a atenção nessas decisões, além, evidentemente, da importância estrutural política dessas liminares para o que nós estamos vendo aqui em Brasília. Ao final do seu voto, o ministro Dino acrescentou algo que não estava na sua liminar, que é um chamamento, olha aqui, vamos voltar ao episódio anterior, hein? É um chamamento ao diálogo e à conciliação. Então, muito provavelmente nós vamos ver um movimento Congresso Nacional Executivo no Judiciário para tentar chegar a um meio termo quando o assunto é emenda impositiva, emenda PIX, orçamento secreto. Esse é um próximo passo nessa disputa e certamente nós vamos voltar aqui a falar sobre esse assunto. Tomás, Diego, Luiz, tirando as nossas discordâncias, acabamos todos vivos, como sempre. Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem.